Hoje, nessa aula, a gente vai desmembrar o que não pode faltar no seu evento de lançamento para que ele converta. Eu quero começar aqui com a estrutura formal dos itens que não podem faltar no seu conteúdo de pré-lançamento. Vocês já devem ter ouvido essa sigla, né? CPL. Qual é a estrutura formal desses itens que não podem faltar no seu conteúdo de pré-lançamento? O evento todo de pré-lançamento, né, que a gente chama de evento de lançamento ou evento de pré-lançamento, enfim, né, o evento em torno do qual o lançamento gira, isso daqui é o pulo do gato. Eu nem acredito que eu vou dar essa aula gratuita, mas vamos lá, vamos lá. Essa estrutura aqui, ela parte de algumas premissas técnicas e algumas premissas emocionais. Eu vou explicar para vocês. Primeiro item que a gente sabe que não pode faltar no seu evento de lançamento é uma promessa. Então, o primeiro item é uma promessa forte. O que é que isso significa? Basicamente, você tem que prometer para a pessoa que vai participar do seu evento o que ela vai ganhar se ela assistir o evento até o final. Então, a promessa forte, ela gira em torno de uma transformação que a audiência, a persona vai passar em virtude de sua participação no evento gratuito. As pessoas só vão prestar atenção em você se você prometer de fato que ela vai ter algum ganho com isso. Ninguém, presta atenção, as pessoas podem até gostar de você, mas ninguém investe tempo, energia, foco e principalmente dinheiro se entende que não vai ganhar nada com aquilo. Todo mundo nesse aspecto é egoísta, ela quer saber o que tá, o que que eu ganho com isso? O que que eu vou aprender aqui, né. Então você precisa entender que as pessoas vão sair lá do seu evento gratuito, elas precisam ter algum tipo de transformação. E essa transformação precisa ser algo desejável, algo que elas querem, algo que elas procuram. Tem que essa transformação precisa tratar, precisa resolver um problema da audiência. Qual problema você vai resolver na vida dessa pessoa? E como que resolver este problema transforma a vida dela para melhor? Esse é o primeiro ponto. Então, a primeira coisa, quando você vai desenvolver, né, o que que você vai falar no seu evento, é você lembrar a pessoa, porque a gente quando constrói o evento, a estrutura do evento de lançamento, a gente já tem que pensar numa promessa lá para as páginas, para as chamadas dos anúncios e etc. Mas quando começa o seu evento, você tem que partir do pressuposto que essa promessa precisa ser reforçada. Então, começou o evento, o que que o especialista tem que fazer? "Gente, sejam bem-vindos, ao nosso evento", sei lá, "Jornada do Lançador Profissional. Nesse evento, eu vou mostrar como que você pode se tornar um dos profissionais mais escassos e mais bem remunerados do mercado digital", mesmo que você esteja começando do zero, que você não seja formado em marketing, que você esteja agora, né, se sentindo inseguro, confuso, mas se você quer trabalhar com a internet, eu quero te apresentar uma profissão muito, muito promissora e você vai sair daqui sabendo exatamente o que que você tem que fazer para ganhar dinheiro com isso. É isso. Você tá falando de uma transformação, ou eu preciso, enfim, você vai entender qual que é o seu nicho, claro, né, cada nicho vai trazer ali uma transformação, mas você vai entender o que é que o seu público quer conquistar na vida dele. Quais são os sintomas que ele tem, que ele apresenta, quais são as queixas, quais são os problemas que ele tem na vida dele. E como é que o evento vai ajudar essa pessoa a realmente sair da estaca zero. E aí muita gente pergunta assim para mim: "Ah, Priscila, mas eu tenho medo. Por quê?"
Porque e se a pessoa tem que sofrer uma transformação completa, por exemplo, eu sou professora de inglês, né, eu não consigo ensinar inglês para uma pessoa em 3 dias, em 5 dias que vai durar o seu evento. Calma, ninguém está falando que você tem que transformar a pessoa de maneira completa, é óbvio. Às vezes, você não consegue resolver totalmente o problema da pessoa, mas existe uma jornada de transformação, entende? Nessa jornada, existem vários degraus. A pessoa, ela precisa, às vezes, né, muitas vezes, adquirir o conhecimento de maneira faseada. Ela não vai se transformar da noite para o dia. Mas o seu evento, ele precisa garantir que a pessoa, ela suba um 2 degraus. O que você não pode fazer é justamente dar tudo, porque afinal de contas, se você der tudo, ela vai comprar seu produto por quê, né? A transformação completa é garantida pelo que você vai vender, mas ela não pode entrar e sair do seu evento gratuito do mesmo jeito. Não pode. Se ela sair com a sensação de que: "Poxa, não valeu a pena, o que eu aprendi aqui foi muito pouco, não me ajudou em nada, não foi relevante, não foi útil", o que que vai acontecer? Problema, essa pessoa nunca vai comprar de você, ainda vai falar mal de você por aí. Então, a primeira coisa que você precisa entender é: o que é que essa pessoa precisa sair daqui sabendo? O que que essa pessoa precisa sair daqui com quais conceitos? E aí, com base nisso, fazer uma forte promessa. E aí, logo no evento de lançamento, você precisa, quando for desenhar o roteiro do seu evento de lançamento, pensar qual é a promessa que vai ser dita e repetida várias vezes, às vezes de forma diferente, ao longo do seu evento de lançamento. Porque dentro do seu evento de lançamento, você precisa repetir e lembrar o tempo inteiro as pessoas. Você não fala "eu te amo" para as pessoas muitas vezes? Deveria, né? Eh, não da boca para fora, claro, mas quando a gente ama muito uma pessoa, quando você pega uma relação saudável entre marido e mulher, ou entre filhos e pais, você não fala para a pessoa "eu te amo", muitas vezes a outra pessoa sabe que você a ama, não é assim? A pessoa sabe que você a ama, mas você repete. Por quê? Ou você acha que a pessoa vai falar assim: "Ai, nossa, que saco, tá me falando que me ama". Teoricamente não era pra ser assim, né, se houver esse tipo de pensamento é porque tem alguma coisa errada nessa relação. Mas a questão é, por que que é saudável, em alguma medida, e eu, claro, quero pedir razoabilidade de vocês ao entender esse argumento, porque não é para ser chato e ser uma vitrola quebrada, mas por que que a gente repete a promessa ao longo do evento? Porque é didático, porque faz com que as pessoas guardem na cabeça delas a importância de participar dessa jornada com você. Se você não coloca isso na cabeça delas, que elas precisam participar de todo o evento gratuito, o que que acontece? Elas não vão chegar ao final, elas não vão assistir a sua oferta, o que a gente chama de pitch de vendas, e provavelmente elas não vão comprar de você. Então a gente precisa garantir que a promessa ela seja relembrada ao longo do evento de lançamento, tá? Priscila, ainda para mim é um pouco abstrato como fazer isso. Então a minha principal dica para você é: se inscreva para participar de eventos de lançamento de grandes players do mercado, de grandes nomes do mercado. E aí você vai identificar, provavelmente, muitos desses ingredientes que a gente vai trazer aqui e principalmente a promessa, como a promessa é feita e como a promessa é repetida ao longo de todo evento de lançamento. Qual é o segundo item formal super importante, né? Mais técnico, que é super importante. Oportunidade. Veja, quando a gente faz uma promessa, a gente pinta, né, que, você vai ter uma transformação na sua vida. Quando você fala de oportunidade, você gera um contexto para a transformação. O que é que isso significa, contexto para a transformação? Veja, quando você fala, né, que,
É importante aprender a falar inglês. É importante aprender então você está falando de uma transformação que é aprender a falar inglês, que é uma coisa que muitas pessoas querem. Mas você não pode focar apenas na transformação falar inglês. Você precisa também mostrar que existe uma oportunidade incrível e que aquele é o melhor momento para a pessoa se mexer, né. Então a gente vai criar contexto, vai criando momentos, vai criando pintando cenários para mostrar para aquela pessoa como que existe uma oportunidade para a pessoa querer aquela transformação naquele instante, naquele momento. Por quê? O que que acontece? Vamos supor que, vamos para o nicho de emagrecimento para diversificar os nossos exemplos. Se eu tiver que emagrecer, por exemplo, coloquei na minha cabeça que vou emagrecer este ano. Eu posso ouvir uma promessa: "Olha, eu vou ajudar você a emagrecer, sei lá, 6 quilos em 6 semanas". Mas essa é uma promessa que, vamos supor, né, me interessa como persona. Só que não necessariamente eu entendo que agora é a hora. Veja, é diferente, né, eu posso deixar para depois. Então a oportunidade traz contexto para essa transformação. A oportunidade mostra e todo mundo adora, gente, isso é instintivo, todo ser humano é assim. Todos nós gostamos de agarrar boas oportunidades na vida. Quando a gente vê que tem uma oportunidade, a gente se sente mais esperto, a gente se sente, mais habilidoso por ter agarrado a oportunidade. Quando a gente compra uma coisa, por exemplo, que estava com um preço absurdo e a gente consegue um desconto e negocia bem, e aí estava no lugar certo, na hora certa, às vezes com a pessoa certa, e aí a gente consegue enfim, uma negociação boa, uma vantagem, qual que é a sensação que nos dá? Ótima, consegui aproveitar uma oportunidade. Então você precisa não só apresentar a transformação, você precisa pintar para a pessoa e construir uma oportunidade de que este é o momento dela agir, de que este é o momento de ela desejar essa transformação para ela, né. E aí entra o contexto de um outro elemento técnico super importante, que é o elemento da urgência, que está intimamente ligado com o elemento da oportunidade. Porque melhor momento é agora e você precisa agir agora. Quem que é o doido que deixa urgências para resolver depois? Vamos supor que um cano estoura aí na sua casa, certo? O cano estoura e tá alagando tudo. O que que você faz? Você procura um encanador imediatamente. Você precisa resolver. Né, você precisa resolver. Por quê? Porque senão isso vai te trazer prejuízos. Não resolver aquele problema vai trazer prejuízos. Então existe uma grande oportunidade para aquela transformação e a hora é agora, você precisa ser rápido. Você precisa aproveitar essa oportunidade hoje. Existe uma grande oportunidade agora, imediatamente. Não deixar que a audiência deixe para depois, tá? Outra sensação que sempre precisa fazer parte dos eventos de lançamento, principalmente quando a gente fala da oferta, né, ao final, é a escassez. Então, em muitos momentos, a gente percebe que no conteúdo dos CPLs, né, a gente vai precisar trazer para a audiência essa coisa de: "Olha, se você não for rápido, você vai perder, está acabando". Eh, Lançamento trabalha muito com escassez de maneira clara, principalmente por conta do período de carrinho aberto, do período de venda ser limitado, porque não vai ficar disponível aquela oferta para sempre. A pessoa vai precisar decidir num espaço de tempo. Se ela deixar para decidir depois, por exemplo, quem não comprou a comunidade Zilo ficou de fora e hoje não tem mais como comprar, vai ter que esperar até a próxima abertura. Então, as pessoas começam a entender que é agora ou nunca. Por quê? Porque todo mundo deixa as coisas para a última hora. Tá?
Outra coisa que a gente precisa trazer de elemento é a tal da reciprocidade. Então, basicamente, é a tal da gratidão. É você mostrar para as pessoas que você está fazendo isso, de promover um evento gratuito de bom grado, que você quer ajudar as pessoas. E eu quero ser muito, muito, muito honesta para vocês. É óbvio que a gente ganha algo em troca. É óbvio que a gente ganha vendas, a gente ganha dinheiro, mas o fato da gente ganhar vendas, ganhar dinheiro, não diminui em nada o nosso mérito de ajudar pessoas gratuitamente, porque pode ser que haja pessoas que não comprem e você ainda assim está disponibilizando a elas de graça um conhecimento que é seu, que você poderia guardar só para si, que você poderia guardar só para os seus alunos pagantes. E não, não é sobre isso, é sobre criar um movimento positivo, é sobre gerar, abundância, sabe, no mundo, é sobre colocar à disposição conhecimentos que vão melhorar o mundo que a gente vive, e é claro que é o seu trabalho, então é uma amostra grátis, eu gosto muito de dizer que é a tal da amostra grátis, é uma amostra grátis do seu trabalho, e tá tudo bem, porque tem muita gente que só vai comprar de você depois que conhecer a sua essência, mas mesmo quem não compra vai ser beneficiado. Então é importante gerar esse valor e mostrar para as pessoas que o que você está disponibilizando poderia ser cobrado, mas eventualmente está sendo, claro, sim, estrategicamente, com fins comerciais, mas com fins também de ajudar as pessoas, está sendo disponibilizado gratuitamente. Quando você ajuda as pessoas de coração, você dá conteúdo de verdade, a gente já vai falar de conteúdo, mas enfim, quando você ajuda as pessoas, você disponibiliza informação, você faz um bom evento de lançamento, gente, quem não compra no final, eu vejo isso muito nos lançamentos que a gente faz aqui, o pessoal, ele agradece e fala assim: "Cara, muito obrigado, eu não consigo comprar agora, eu vou tentar guardar dinheiro para uma próxima abertura, mas muito obrigada. Desculpa por não poder comprar, eu gostaria de te prestigiar". Quantas e quantas vezes eu já não vi isso? Porque as pessoas, elas tendem a ficar gratas. Quando a gente fala do como fala-se, né, quando alguém como se fala, quando alguém é gentil com você, você fala muito obrigada, muito obrigado. Por quê? Porque a gente no fundo, acaba se sentindo obrigado a retribuir de alguma maneira, em alguma medida, tá. Outro elemento que precisa estar presente no seu evento de lançamento é o gatilho do inimigo comum. O que que é o gatilho do inimigo comum? É o famoso nós contra eles. Vocês conhecem aquela frase, aquele ditado que fala: "O inimigo do meu inimigo torna o meu inimigo meu amigo". E aí existem várias, né, várias, variações desta frase, mas basicamente quando você tem algum tipo de inimigo comum, faz com que você simpatize com aquela pessoa que está do seu lado, com uma batalha diferente às vezes da sua. Então quando você vai fazer o seu lançamento, você tem que entender quem é o inimigo comum que você pode ter com a audiência. Às vezes é o próprio, sei lá, sistema financeiro. Então, quando a gente faz lançamentos, eu vou perpassar por vários nichos aqui ao longo das minhas explicações, para tentar, né, de forma mais democrática, fazer com que vocês vão se conectando aos poucos com os meus exemplos. Quando você vai fazer lançamentos de nichos financeiros, por exemplo, é o nicho de reeducação financeira ou educação financeira. Você vai virar e falar assim: "Nossa, mas não é à toa também que você está endividado". Sim, né, você se endividou porque não se planejou, não se organizou, não foi disciplinado nos gastos, não se controlou, mas de uma dívida de, sei lá, R$ 1.000 que você tinha no cartão de crédito, agora você tem uma dívida de R$ 20.000, porque os juros de cartão de crédito, de limite especial, são abusivos. E aí você mostra como é que o sistema bancário funciona, e aí você consegue mostrar inclusive que o Brasil, por exemplo, é um dos países onde há taxas maiores de juros, e mostrar um pouco a teoria dos juros abusivos. E aí você cria todo um discurso que mostra para a pessoa que
tanto aquela pessoa como você que está aqui tentando ajudá-la tem um inimigo comum, que é o quê? É o próprio sistema, o sistema bancário. Então, tantas e tantas vezes a gente consegue criar esse gatilho do inimigo comum, fortalecendo ali a narrativa de que, no final das contas, e aí isso está ligado com o próximo item que eu vou falar, né, que é o gatilho do não é sua culpa. É por causa daquele inimigo comum que você provavelmente tá do jeito que você tá. E aqui, por que que existe esse gatilho do "não é sua culpa"? Existe todo esse discurso, né, de autorresponsabilidade, de que a gente tem que ser responsável pelos nossos próprios atos, pelas nossas ações, pela nossa vida, e muita gente concorda com isso, inclusive eu, né, eu sou adoro tem um livro excelente que chama, Extreme Ownership, que é Responsabilidade Extrema, do Jocko, eu gosto muito, sempre indico, e fala muito sobre essa questão de autorresponsabilidade. Mas, as pessoas na vida real não são naturalmente autorresponsáveis. O instinto humano, ele sempre caminha na direção da terceirização da culpa. Então, se eu fui grosseira com meu marido, e ele me chama atenção, muitas vezes o meu instinto natural não é falar: "Pois é, minha culpa, perdão, eu fui grosseira, eu estou errada". O meu instinto natural pode ser: "Ah, mas eu fui grossa, sabe por quê? Eu fui grossa porque você blá, 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 blá". Ou quando você vai fazer um feedback com algum liderado seu, ou quando você vai receber um feedback de um chefe seu, o chefe te dá um feedback, e aí você recebe o feedback que às vezes tem sentido, mas você automaticamente é instintivo, gente. É natural, tá? Faz parte da vida, não é culpa da gente, nós somos assim, na carne, é assim que a carne funciona. O que que eu tô fazendo aqui? Falando que não é sua culpa achar que as coisas não são sua culpa. Eu tô aplicando o gatilho agora. Não é nossa culpa, a gente é assim. A gente tá arquitetado para terceirizar a responsabilidade, porque é muito difícil você assumir a responsabilidade. Quando você assume as responsabilidades, você tem a obrigação de olhar para o espelho e dizer: "Pô, falhei, não tô bom, preciso melhorar", né. Então, basicamente, qual é a grande questão? As pessoas não gostam de entender que elas estão onde elas estão, que elas não tiveram resultado, que elas estão, às vezes, se sentindo miseráveis, que elas têm os sintomas que elas têm por culpa delas. Você precisa aliviar o fardo que as pessoas sentem. Quando você prova para elas: "Olha, claro que você poderia ter feito uma outra coisa diferente, né". Não é pra falar mentira, não tô falando pra passar pano, a gente precisa sempre encontrar aquela linha da integridade. Mas fato é que você também não é o único responsável por isso. E aí você entra no gatilho do inimigo comum também, né, uma coisa puxa a outra. Vamos voltar aqui. O que mais que não pode faltar dentro do nosso discurso? Os porquês. Tudo nessa vida precisa de não tudo nessa vida, né, mas as coisas mais importantes da vida, quando você quiser ter sucesso, você pode justificar o que você está fazendo, por que você está fazendo. Às vezes para algumas pessoas não compensa, por isso que eu me retifiquei, né, do sempre, não é sempre, mas muitas vezes, principalmente quando a gente tem grandes projetos, quando a gente tem relacionamentos importantes, uma das coisas que você pode fazer para que as pessoas engajem com você, mesmo que elas não concordem com você, é explicar o porquê das coisas. Então, olha, eu estou agindo desse é o famoso não porque não. Todo mundo se irrita com um não porque não. E também se irrita com um sim porque sim. As pessoas, inclusive, desconfiam do sim porque sim. Então, quando você vai explicar as coisas para a sua audiência no conteúdo dos lançamentos, uma das coisas mais importantes é você explicar os porquês. Por que que e aí tem um livro ótimo que fala muito dessa questão, né, dos gatilhos mentais, que é o do Cialdini super famoso, As Armas da Persuasão, né, fala
É, desse instinto que a gente tem, né, é quase tem tudo a ver com arquétipo e de como o ser humano naturalmente reage a determinados comandos, né. E nesse livro do Cialdini, existe ali faz tanto tempo que eu li, pode ser que eu esteja explicando de uma forma simplória e em alguns detalhes equivocada, mas vamos supor aqui, eu vi isso no livro e eu não me lembro se foi bem assim, mas eles fizeram um estudo que tinha uma fila e aí uma pessoa estava tentando passar na frente das outras pessoas nessa fila, furar a fila, mas pedir para furar a fila: "Fulano, posso passar na sua frente?". Então fizeram esse estudo e com um pedaço de pessoas, com uma parte da turma, fizeram um estudo em que simplesmente a pessoa pedia, né, para passar na frente das outras. "Posso passar na sua frente?". E mapearam quantas pessoas diziam sim. E para o outro grupo, a pessoa justificava o porquê que ela tinha que passar na frente. Então ela falava: "Olha, eu posso passar na sua frente porque eu tive um problema sério e eu preciso ir embora em 10 minutos, senão eu vou ter um grande prejuízo na minha vida", enfim. Quando as pessoas trazem os porquês, existe uma tendência de você falar: "Ah, entendi", a justificativa, né. De novo, tudo tem que ser dado dentro de um contexto, né, não é explicar tudo, mas quando você traz argumentos, quando você traz: "Olha gente, isso daqui é importante. Por que que é importante?". Ou: "Olha gente, esse conceito que eu vou dar para vocês agora é um conceito técnico e que às vezes algumas pessoas não prestam muita atenção, mas eu gostaria muito que você prestasse atenção". E aí você fala o conceito. Não, você fala assim: "Eu gostaria muito que você prestasse atenção". Por quê? Se você não prestar atenção, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Em X cases de sucesso que eu vi que todo mundo que teve sucesso prestou atenção nesse conceito. Então você vai criando os porquês, justificando para as pessoas por que que elas têm que ouvir vocês, tá? Que mais que não pode faltar, que é importante? História do especialista. E aqui existe, né, o arquétipo da jornada do herói. Então a jornada do herói tem aí alguns atos, basta você procurar no Google "Jornada do Herói" que você vai entender. Tem um livro ótimo do Vogler sobre isso, né. Mas ele é enorme, acho que não precisa ler, acho que você se você é meu aluno, você sabe que lá dentro da comunidade tem as aulas da jornada do herói e como construir a jornada do herói dentro do evento de lançamento. Mas você pode procurar entender como é que funciona a jornada do herói. Basicamente, você precisa contar a história de vida do especialista, claro que de uma maneira em que você faça isso com intencionalidade, então não é contar a história na base da fofoca, né, do tipo: "Olha, veja a minha história". Mas a verdade é que todo mundo gosta de uma história interessante. E é super importante, principalmente hoje em dia, em que a gente está vivendo um período rebote no digital, em que muitas pessoas começaram a utilizar mal as técnicas de lançamento e começaram a, enfim, né, eh contaminar um pouco a reputação das pessoas que fazem lançamento, porque elas usam de más práticas, as pessoas hoje em dia são muito céticas quando elas às vezes participam de eventos, quando elas ouvem promessas. Elas podem virar e falar assim: "Ah, esse cara aí é picareta. Será que esse cara aí ele entende exatamente do que ele tá me falando? Será que isso daí não é pirâmide? Será que isso daí é uma informação quente, que é uma informação relevante, concreta? Será que isso funciona de verdade ou será que esse cara é só mais um mentiroso da internet?". Então você precisa contar a história do seu especialista. Você precisa trazer ali elementos de conexão que vão gerar na audiência aquela coisa de: "Poxa, eu admiro esta pessoa". Passei a admirar essa pessoa e passei a confiar mais nessa pessoa, passei a sentir mais segurança de entender que essa pessoa consegue me guiar na minha jornada, pode se tornar um mentor para mim na jornada. Então é uma se eu pudesse colocar em outras palavras, é uma conquista, sabe. Imagina que o evento do
lançamento, né, esse conteúdo de pré-lançamento seja um date. É sobre isso. Então, ao longo de todo o tempo, você fez o burburinho, você gerou interesse, curiosidade, você chamou a atenção da sua audiência, você fez: "E aí, audiência, tudo bem? Quer sair comigo? 3 dias, ao vivo, às 8 da noite, 2 horinhas, vamos lá? A gente vai se conhecer melhor". É sobre isso, certeza que a minha equipe vai usar isso depois. Eu já estou prevendo, já estou prevendo. E aí, o que que você faz? Você faz esse convite e chega na hora do evento gratuito, você precisa honrar com as expectativas de quem tá vindo para esse date, às vezes a pessoa se arrumou, né, passou até perfume para vir para o date com você, que é produtora de conteúdo. E aí, num date normal, o que que você quer fazer? Você quer conhecer a outra pessoa com quem você está. É isso. Por quê? Você quer saber qual que é. Para esse relacionamento frutificar, evoluir, o que que precisa? Precisa que vocês se conheçam. Então, a audiência, ela quer conhecer quem é a pessoa que está lá. E aí você precisa contar a história do especialista e para isso existe esse arquétipo, existe essa estrutura, né, já famosa, utilizada há muito tempo dos filmes, nos livros e nos lançamentos, que é a jornada do herói. Então existe essa estrutura aí, né, dos atos, enfim, né, o mundo comum, aí vai para o mundo extraordinário, volta para o mundo comum, e aí você cria um contexto em que a audiência conhece o especialista, fica conectada com o especialista, simpatiza com ele, admira ele e fica mais aberta a confiar naquilo que ele diz. Isso mostra e dá segurança de que ele é uma pessoa séria, não é mais um picareta da internet, tá? Então é muito importante trazer a história do especialista. E também é importante, eu acho que, esse outro item está diretamente ligado com a história também do especialista, né, mas é importante trazer argumentos de autoridade e referências. De que e claro, principalmente os iniciantes sofrem um pouco mais, porque quando você não tem experiência fica mais difícil você trazer argumentos de autoridade, referências técnicas, referências acadêmicas a depender do nicho, mas sempre que possível é importante você trazer esses argumentos de conquistas, de experiências, de prêmios, de resultados que mostram, que denotam seriedade de que aquele especialista de fato é uma autoridade, ele conhece daquele assunto, ele tem legitimidade para falar daquilo, tá. É preciso que você se preocupe em fazer isso, em mostrar a seriedade de que ele não tá tirando aquilo do nada. Eu quase escorreguei aqui na minha delicadeza, mas não vou falar palavrão. Ele não tá tirando aqui do nada, entendeu? Ele não fez assim: "Ah, o vento estava a favor, resolvi começar a desenvolver uma teoria do nada aqui". Então é isso que a gente tem que tentar evitar. Por isso que a gente traz alguns argumentos de como que surgiram as ideias do especialista, qual é o contexto todo, por que que ele tem legitimidade de falar e de ensinar para aquela audiência. E aí, vale lembrar que a gente precisa de conteúdo em sentido estrito. Estou falando aqui de tema técnico, estou falando de informação, estou falando de dar aula, estou falando de coisas que realmente vão transformar a audiência, conteúdos que vão gerar aquela sensação de: "Cara, eu aprendi uma coisa valiosa". Foi importante estar aqui, não foi prescindível a minha presença nesse evento, né. A gente sabe que em muitos eventos de lançamento, os produtores de conteúdo às vezes ficam com medinho de dar muito conteúdo gratuito, da audiência aquilo que eu falei para vocês no início dessa aula. Às vezes as pessoas falam assim: "Ai, nossa, e se eu der a transformação completa, como é que eu fico? Aí a audiência não vai querer comprar". E aí o problema é que isso gera um segundo transtorno que é muito mais grave de resolver. Dar muito conteúdo é ruim, mas dar pouco conteúdo é péssimo, é péssimo. Eu até prefiro sempre dar mais do que dar menos.
né. Na verdade, o ideal é você encontrar esse ponto de equilíbrio, é você balizar, é dar o bastante, como eu disse, para que no começo a pessoa tenha aí as primeiras vitórias, suba os primeiros degraus da jornada de transformação. Mas dar pouco conteúdo, olha, meus lançamentos nunca têm esse problema, pelo contrário. Aqui é abundância de conteúdo, conteúdo que não falta, a fonte aqui é inesgotável, né, porque eu tô sempre estudando, sempre no campo de batalha. E é isso que você, como profissional de bastidores, como especialista, precisa mostrar para sua audiência, que você não tá de miserinha de conteúdo, porque a audiência não gosta. Quem que gosta de gente miserável, né, de gente sovina, de gente avarenta? Tem gente que é avarenta e sovina com conhecimento, e não com dinheiro. Normalmente quem é avarento com uma coisa é avarento com tudo, né, mas tem muita gente que fica com esse medo e não dá conteúdo, então tem que ter conteúdo em sentido estrito, você tem que ensinar a sua audiência sobre um determinado tema técnico, tá? É super importante. Que mais? Que mais que temos? Não dá para ter um bom evento de lançamento se você não quebra objeções. E aqui a gente está falando das, vou colocar universais e específicas. O seu conteúdo, quando você vai desenvolver ali o conteúdo do evento, o roteiro do evento, você precisa trazer vários momentos de argumentos que quebram objeções. O que que são objeções? Objeções são crenças que impedem a audiência de comprar o produto, de acreditar naquilo que está sendo dito. Quais são as crenças universais? São aquelas que meu amigo, minha amiga, todos nós enfrentamos, todos nós. Por isso que elas são universais. "Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não sei se funciona para mim. Ah, eu não sei se eu sou capaz de aprender. Parece ser muito difícil. Parece que já tem muita gente fazendo isso". Essas são objeções que todos nós, em qualquer lançamento que nós fizermos, nós vamos ter que quebrar. Porque todo mundo tem já viu uma pessoa é difícil, hein. Já viu uma pessoa que fala assim: "Eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser". E nunca falta dinheiro, eu posso comprar o que eu quiser, de qualquer coisa. Não, pode me oferecer, quer me vender alguma coisa? Marca uma ligação aqui, tô a fim de já viu isso? Nunca, né. Ninguém tá satisfeito com o dinheiro que tem, né. Ou então se tá satisfeito, mas não tá conformado, quer sempre ganhar um pouco mais. É claro também, dinheiro é um recurso finito, assim como o tempo. Tempo é a mesma coisa. O tempo de ninguém é infinito, então muita gente vai dizer: "Ai, não sei se eu tenho tempo de aprender isso. Não sei se eu tenho tempo de me dedicar a isso. Não sei se eu consigo aprender". E todo mundo vai ter que quebrar isso ao longo de todos os lançamentos. Inclusive, a gente também já fez várias aulas aqui sobre quebra de objeção. É importante que você aprenda a quebrar objeções comuns na hora de vender. E existem objeções que são específicas do seu nicho, do seu mercado. Aí você vai ter que pensar. Vamos lá a mais um exemplo. Vamos supor que você faça um projeto de emagrecimento. Quais são objeções específicas? "Ah, mas eu tenho hipotireoidismo, eu não sei se eu consigo emagrecer". Porque, eu tenho tendência genética, a minha mãe era obesa, a minha avó era obesa, ou, eu já tentei de tudo para emagrecer, todas as dietas e não consigo, ou, eu tento todo ano, eu às vezes emagreço, mas eu sofro com o efeito sanfona. Então essas são objeções que não são universais, não é todo mundo que tem, são objeções específicas que só quem trabalha nesse nicho vai ter. Você vai ter que sentar, olhar para o seu nicho e pensar: quais são as objeções específicas do meu mercado. E o seu evento de lançamento precisa ter argumentos que quebrem essas objeções mais comuns. Que mais que é importante que tenha no evento? Via de regra, sempre que possível, é importante que o evento de lançamento traga depoimentos. Depoimentos.
depoimentos sobre a legitimidade do especialista que está fazendo o evento, então como ele é sério, como ele é competente, reforçando a autoridade, e depoimentos, quando possível, principalmente do produto. A gente precisa validar ali, né, o produto, aquilo que você vende, aquilo que você oferece de solução para o mercado. É super importante. "Ah, Priscila, mas eu tô começando agora. Então se eu tô começando agora, se é o meu primeiro lançamento, como é que eu vou ter depoimento? Eu não tenho depoimento porque eu não tenho aluno". Veja, existe só uma maneira de você ter depoimento quando você nunca lançou nada no digital, que é ter depoimento do especialista. Se o seu especialista ele é, por exemplo, um prestador de serviço, se ele já atua no mundo físico, é possível reforçar a autoridade dele, reforçar a legitimidade do que ele tem a dizer com depoimentos sobre o trabalho dele no dia a dia em outros universos que não no digital. Né, que só tem um, que é o físico, né, vários universos não, eu falei em outros universos, no universo do mundo físico, no universo paralelo, acho que eu vi o Doutor Estranho outro dia, fiquei com os universos na cabeça. Mas a questão é, se você tiver qualquer tipo de argumento que corrobore, que valide, que reforce que aquele é um expert, que de fato é bom, pode usar. Se você não tem, você não vai ter nenhum tipo de depoimento, porque você não lançou aquele produto, então, né, não tem condição. Se você não lançou, você vai inventar, você não vai produzir isso falsamente, pelo amor de Deus. O que que você vai fazer? Vai pular essa parte, vai tentar reforçar aqui os argumentos de autoridade, mostrando experiência, bagagem, às vezes acadêmica, mostrando resultados pessoais que ele teve no campo de batalha. Enfim, você vai se virar nos 30 para reforçar outros argumentos de autoridade, mas sempre ficar com esse asterisco que vendeu para uma pessoa, capricha nessa entrega. Primeiro porque a satisfação do cliente é uma obrigação de todo mundo que vende, é obrigação nossa. Muita gente fala assim: "Nossa, minha taxa de reembolso, minha taxa de cancelamento é super baixa". Não faz mais do que a obrigação de entregar um produto bom. Porque chega na hora da venda, você bate no peito, chuta para o gol, prometendo mundos e fundos, chega na hora da entrega, você por questão de moral, você não pode fugir da raia. Você tem que se dedicar, você tem que garantir que aquele cliente receba aquilo que ele comprou. Quando possível, receba mais até do que aquilo que ele comprou. E aí o que que você vai fazer? Colocar isso na sua cabeça, fez a primeira venda, fique em cima daquele cliente, para quê? Para começar já o ciclo dos depoimentos, e aí aos poucos você vai tendo um aluno, 2 alunos, 3 alunos, você vai coletando os depoimentos e fazer sempre essa renovação. A renovação dos depoimentos é muito importante. Você pode continuar usando os depoimentos antigos, mas você precisa, sempre que possível, trazer novos depoimentos. Eu acabei de ver que surgiu uma pergunta aqui, né, que é a Ana Lazizi. "Pri, e quando a entrega do primeiro lançamento foi ruim?". Ué, aí não vai ter depoimento bom, né. Aí você tem um fator muito importante para se preocupar, que é como é que eu vou continuar vendendo um produto ruim? Eu tenho que melhorar esse produto. E se eu melhorar esse produto, por que não presentear os meus clientes que receberam uma entrega ruim com este novo produto? Franquear acesso a eles e resgatá-los, né? E correr atrás de virar esse jogo da satisfação. Se não tem depoimento porque a entrega foi ruim, você não deveria nem lançar de novo. Você deveria primeiro consertar o seu produto para depois pensar em como vender um produto novo, tá, um produto melhorado. Vamos voltar aqui na tela. E, finalmente, a gente precisa de um bom pitch de vendas. A tal da oferta irresistível. A gente também tem conteúdos do passo a passo da oferta irresistível, como construir uma oferta irresistível, o que que tem que constar?
Preço, garantia, como que a gente apresenta, ancora o valor, né, mostra ali para a pessoa que vale a pena, explica o produto, são aulas específicas sobre oferta irresistível. Aqui cumpre dizer que no seu evento de lançamento, você não pode esquecer de fazer uma oferta irresistível. Não dá, e aqui eu quero deixar muito claro isso para vocês, não dá para você achar que como a audiência está super engajada ao longo do evento de lançamento, que você pode simplesmente anunciar a abertura de vagas. Ai, olha, Priscila, eu não sou uma pessoa que gosta muito de vender. Aliás, é muito comum que isso aconteça, né? O especialista, via de regra, ele não é um vendedor, ele não é um marqueteiro, ele é um professor, ele é expert, às vezes ele tem um quê de influencer, mas o que ele gosta mesmo é daquele conteúdo sobre o qual ele fala, é se relacionar com a audiência. E aí, quando você coloca ele para vender, às vezes a sensação que dá é: "Ai, putz, mas eu já entreguei um evento tão legal, eu não queria estragar isso com uma venda, então eu vou simplesmente falar: 'Gente, ó, seguinte, a partir de agora estão abertas as inscrições, clica aqui no link, quem tiver interessado compra, e quem não tiver tá tudo bem, e tá tudo certo'", enfim, não dá para fazer isso. Se você faz isso, se você permite que o seu especialista faça isso, você tá fazendo cagada. Por quê? Porque é preciso é que nem jogo de futebol, não sou super entendida de futebol, mas imagina só, jogo de futebol que você tira a bola do campo da defesa, consegue levar para o campo adversário, mas ninguém chuta para o gol. É aquele jogo que todo mundo fica correndo o jogo inteiro, mas ninguém finaliza, ninguém chuta para o gol. E quem que ganha jogo? Não é quem joga bonito, é quem chuta para o gol e quem faz gol, não é? E no mundo das vendas, no mundo dos lançamentos é a mesma coisa. Então é preciso estruturar o discurso da oferta irresistível. Normalmente, o pitch de vendas, a apresentação da oferta irresistível acontece quando? No final do lançamento. No final do evento de lançamento, você encerra o evento de lançamento com ali o pitch, e aí você parte para o quarto marco, como a gente já viu, que é o marco da abertura das vendas, em que você faz o CTA claro de estão abertas as inscrições, tá? Aí em alguns eventos as inscrições abrem no dia seguinte, vai depender do método, da técnica específica, tá bem? Esses são os elementos que precisam constar, né, tecnicamente, por isso que eu coloquei que é uma estrutura formal dos itens. Esses são elementos que precisam constar no seu roteiro.